meus amigos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. O meu nome é Charlene Cortes e eu estou aqui hoje para conversar com vocês sobre o tema petição inicial na ação de curatela. Estamos fazendo uma sequência de vídeos sobre curatela e já adianto, se você tem interesse na matéria, não deixe de fazer a sua inscrição no canal e acompanhar então as nossas postagens. Ative o sininho que cada vez que sair um vídeo novo você vai ser notificado. Pois então, meus amigos, falamos então já nos vídeos anteriores sobre as noções gerais do Instituto, sobre a tramitação, e hoje a gente vai conversar especificamente sobre a questão da petição inicial. E já começo aqui, o que é petição inicial, Charlene? Para que serve isso aí? Bom, gente, para quem não é do direito, petição inicial é o documento através do qual o juiz se comunica com o Poder Judiciário, levando para o Poder Judiciário uma determinada demanda, uma determinada questão que precisa então de apreciação pelo Poder Judiciário. E neste documento, que deve observar uma forma prevista conforme o Código de Processo Civil, neste documento o nosso advogado então vai trazer para o juiz todos os elementos que são indispensáveis para a apreciação da matéria. Neste documento também ele vai trazer todos os elementos que vão comprovar o que ele está alegando para o juiz. Neste ato, ele vai trazer então para o juiz tudo que é o mais relevante, que ele entende mais relevante para que o juiz possa apreciar a matéria. Isso não impede que futuramente o juiz peça novos documentos e que a gente entre numa fase probatória que sejam levados outros elementos, provas periciais e outras questões para dentro do processo. Mas a ideia é que já na petição inicial, o advogado leve para o juiz a quantidade maior de documentos que ele puder levar e uma quantidade maior de elementos para que o juiz então já comece a formar a sua convicção. Então, pessoal, o que eu preciso destacar aqui com vocês e o que eu gostaria de sinalizar com vocês? Quando eu fiz a minha pesquisa da minha dissertação de mestrado na vara de curatelas, eu li mais de 800 petições iniciais. E o que eu fiquei, para mim ficou muito claro, é que a maioria dos advogados ainda está trabalhando e ainda raciocina dentro da lógica do modelo médico, ou seja, eles entram com um pedido de curatela e o que eles fazem? Eles sinalizam, olha, juiz, a pessoa está doente, aqui está o laudo médico, aqui está a CID da doença, esse aqui é o curador e ponto, é isso. Muitas vezes eles não têm a atenção, por exemplo, de identificar comprovação dos vínculos de parentesco em relação a quem está entrando com a ação, a essa pessoa que está sendo indicada para curador. Não tem referência, na maioria dos casos, nenhuma sobre os outros elementos que estariam vinculados, então, à perspectiva de um modelo social, né? Não se passa, a maioria dos advogados passa batido disso, não faz essa apreciação. Nós não temos também, por exemplo, muitas vezes a identificação de aonde deve ser realizada essa entrevista, se na sede do juízo ou se no local onde o curatelado está. Isso é outra questão que, né, acaba retardando também o processo. Então, pessoal, a gente verifica, né, na maioria das vezes, na maioria dos casos, algumas falhas em relação a questões, então, de estrutura em relação à identificação do nosso problema. E é por isso que eu resolvi fazer um vídeo específico para a gente tratar dessa nossa petição inicial, para justamente alertá-los, então, desta nova forma que a gente precisa ter em mente para fazer, então, essa nossa apresentação da questão para o juiz. E aí, pessoal, aqui já começa então. Já falei para vocês, temos que identificar quem é que está entrando com a ação, coloca ali a comprovação de qual é o vínculo de parentesco, identifica quem é o nosso curatelando, traz então, obviamente, o laudo médico, todas as questões vinculadas à sua doença. Também, e aí vem a questão importante, traz ali, coloca todos os elementos possíveis em relação a essa questão de, por exemplo, quais são as relações de parentesco que ele possui, como é que é a situação do entorno dele, da família, quais os locais que ele frequenta, quais os locais que ele gosta, então, que ele se sente bem, com quais as pessoas ele tem boa relação. De repente pega, então, também, por exemplo, ele frequenta uma fonoaudióloga, ele frequenta alguma assistente social que participa da relação da vida dele, ou, por exemplo, ele tem algum outro tipo de tratamento médico auxiliar,
faz alguma fisioterapia, participa de alguma academia, eu não sei, porque tem vários cenários, a gente tem vários cenários de doença e várias possibilidades. Mas a ideia é, quando a gente sai de um modelo médico que está adstrito à ideia da doença e entra numa perspectiva de um modelo social, a ideia do modelo social é justamente nós trazermos uma análise mais ampla em relação a essa pessoa do curatelado. E aí, pessoal, para que a gente possa fazer essa análise, e aí o que o Estatuto traz para nós é uma análise biopsicossocial, né? Biológica, psicológica e social, essa é a ideia. Então, eu vou analisar sim a doença, vou analisar as questões, os aspectos psicológicos relativos a essa pessoa e também qual é a sua relação com o seu entorno. Quais são as suas relações sociais, ou seja, vocês percebem que é uma perspectiva mais ampla, a gente não está adstrito mais só a questão da saúde, só a questão do laudo médico, a gente precisa traçar uma visão, um panorama amplo em relação à vida dessa pessoa que está sendo curatelada. Então, essa atenção é muito importante e isso os advogados precisam virar a chave, porque hoje a gente ainda não tem essa equipe multidisciplinar estruturada pelo Poder Executivo, então o Judiciário ainda não está com toda essa estruturação que precisaria ter para poder fazer essa apreciação da forma como deveria ser feita. Então a ideia é, se o Judiciário não pode proporcionar isso, nós, enquanto patrocinadores das ações, e enquanto representantes dessa nossa pessoa, dos interesses dessa nossa pessoa que está sendo curatelada, a gente precisa então tentar, dentro do possível, por óbvio, suprir essa lacuna e trazer a maior quantidade possível de elementos para que o juiz possa apreciar a demanda. Bom, superada então essa questão, outro aspecto importante é a gente identificar o patrimônio. Quais são então os patrimônios, quais são as receitas, como essa pessoa recebe esses recursos, quem faz a administração, de que forma que isso acontece no cotidiano dela, quais são as necessidades que ela precisa, então, se ela tem algum gasto com, por exemplo, questões de saúde, medicação, qual é o valor que é gasto mensalmente com nessas questões internas, como se dá a gestão da residência dessa pessoa, tem algum tipo de empregado, qual é o custo. Então a gente precisa fazer ali praticamente um inventário, né, da vida da pessoa, trazendo todos os elementos para que o juiz possa então fazer essa apreciação. Como eu já referi, a gente tem que identificar então qual é o local aonde vai ser realizada essa entrevista, se na sede do juiz ou fora, né? A gente precisa identificar, que aí é uma questão bem importante, se há alguma pessoa que possa ser indicada como curadora, e aí já sinalizo, a gente pode ter um curador, 2 curadores ou mais curadores. A legislação ampliou essa possibilidade. E é muito saudável quando é possível, então, a identificação de 2 ou mais curadores, porque a gente pode, então, compartilhar responsabilidades entre esses curadores. E isso, para o curatelando, é muito positivo. E agora, uma questão que eu gostaria de sinalizar com vocês diz respeito, então, justamente aos poderes que este nosso curador vai exercer. Porque na petição inicial a gente pode já sinalizar para o juiz se há uma necessidade de poderes mais amplos. Vou explicar. A legislação, ela prevê de forma expressa que o curador ele vai ser responsável pela representação dos atos negociais e patrimoniais. Contudo, a gente sabe que tem muitas pessoas que estão curateladas que precisam de uma representação mais ampla, que somente atos negociais e patrimoniais essa representação limitada a atos negociais e patrimoniais não traz uma proteção adequada à pessoa com deficiência. E neste contexto, então, a gente precisa sim ampliar a atuação desses nossos curadores para determinados atos existenciais. E aí, por isso a importância do que eu estou falando para vocês, da gente trazer, então, um arcabouço de prova robusto para que o juiz tenha elementos para fundamentar essa necessidade de ampliação. E aqui eu já trago para vocês, pessoal, um enunciado 637 da 8ª Jornada de Direito Civil do CJF, que é o Conselho da Justiça Federal. Vou ler aqui para vocês já, porque aqui nós temos a identificação de um início de interpretação, já uma sinalização uma ideia da posição doutrinária sobre qual seria o melhor entendimento dessa situação que está hoje sendo objeto de conflito e de debate.
O que então o nosso CJF falou? Admite-se a possibilidade de outorga ao curador de poderes de representação para alguns atos da vida civil, inclusive de natureza existencial, a serem especificados na sentença desde que comprovadamente necessários para a proteção do curatelado em sua dignidade. Então vejam, pessoal, a gente tem então a ideia de que se existir uma necessidade, é sim possível nós ampliarmos para determinados atos existenciais, e a ideia é justamente essa ampliação trazer uma maior proteção para a pessoa do curatelado, certo? Bom, pessoal, então essas eram as ponderações gerais, os principais destaques que eu gostaria de trazer para vocês. Recomendo, por óbvio, a leitura do CPC, que é o Código de Processo Civil, nas questões ali onde estão identificados todos os requisitos da petição inicial, para que vocês realmente, né, tenham, né, o cumprimento de todas as questões formais do documento, mas destaco com muita relevância esses aspectos que, na minha percepção, são os mais problemáticos e que precisam realmente uma atenção redobrada e mais especial, então, dos advogados na elaboração dos seus documentos. Se você gostou do vídeo, faço então um convite de você participar do nosso canal, fazer a sua inscrição e acompanhar as nossas postagens. Agora, nas próximas semanas, vamos dar sequência a nossa sequência de vídeos sobre curatela. Se você tiver interesse, na editora Juruá, então tem o meu livro, que é o fruto da minha dissertação de mestrado, a versão comercial dela. Né, fico muito feliz, ficaria muito feliz e honrada então com a leitura de vocês, se tiverem interesse. Se tiverem dúvidas, deixem os comentários, que ou eu respondo por ali ou eu faço um novo vídeo para contemplar as dúvidas de vocês, certo? Muito obrigada, pessoal!